Bom dia, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências de hoje. Hoje nós fechamos um ciclo, hoje nós finalizamos e concluímos mais uma unidade do nosso livro. Hoje nós vamos fazer uma aula de revisão para que possa ser refrescado na memória de vocês alguns assuntos, alguns pontos importantes da nossa quinta unidade de ciências, onde nós trabalhamos sobre os animais, diversos tipos de animais, diversas espécies. Tudo isso já foi trabalhado. E hoje, com essa aula, nós vamos, através de uma atividade que vai concluir, que vai finalizar, relembrar alguns assuntos que estão dentro dessa quinta unidade relacionada aos animais. Bem, pessoal, começando da página 246, eu convido vocês para fazer uma releitura prévia, anterior a esta aula. Você, nesse momento, pode pausar a sua aula e fazer a leitura da quinta unidade, do que nós já vimos, dos exercícios que já foram feitos, porque, como vocês podem ver aí, nós estamos apenas dando a conclusão para seguirmos para uma próxima etapa. E nós adquirimos vários conhecimentos através do estudo dessa quinta unidade. Nós descobrimos como são caracterizados os seres vivos, o ciclo de vida dos seres vivos e também as fases de desenvolvimento dos seres humanos. Nós vimos como existem tantas espécies de animais, nós vimos o processo, o ciclo de vida de cada um. Existem animais grandes, animais pequenos e todos são caracterizados, estão em algum grupo de animais. Nós também vimos as características dos animais. Nós vimos como os animais possuem bastante características variadas. Vimos onde eles podem viver, os diferentes habitats, não é verdade? Como o livro aqui classificou. Nós vimos também que nós somos animais, que nós nos diferenciamos dos outros animais apenas porque nós conseguimos pensar. E através do nosso pensamento organizado, nós nos diferenciamos dos outros animais. Nós vimos também como os animais são classificados de um modo geral no grupo dos animais vertebrados e invertebrados, e também vimos as subclasses, ou seja, os grupos menores de cada uma dessa classificação. Nós vimos quais são as características do grupo dos peixes, do grupo dos anfíbios, dos répteis, das aves e dos mamíferos. Nós também vimos algumas informações sobre os animais invertebrados. Tivemos a notícia através dos nossos estudos que, por mais que seja uma classificação menor, os animais invertebrados representam 97% do reino animal e eles podem ser encontrados em diversos habitats: água, ar, terra, enfim. Nós vimos tudo isso na página 257, vimos também o processo de evolução, a metamorfose da borboleta, vimos de uma forma bem sintetizada, através da imagem que tem no livro, todo o processo de evolução de lagarta até borboleta, que se chama metamorfose. E hoje nós vamos finalizar a nossa quinta unidade com a atividade da página 259, tá bom? O Relembrando, a atividade que tem por título Relembrando, será o fechamento dessa unidade 5. E esse Relembrando, ele é composto por apenas 2 questões, que de uma forma muito legal vai relembrar e vai revisar os assuntos que foram vistos durante a unidade. Na primeira questão, eu peço que vocês estejam acompanhando aí, vocês vão ver que nós temos aí um diagrama. E a questão 1 pede o seguinte: complete o diagrama de palavras com os nomes dos animais de acordo com as dicas a seguir. Nós temos aí 8 dicas e um diagrama para ser completado com nomes de animais. E cada dica resulta a uma espécie de animal, ao nome de um animal. Então, de acordo com as dicas, interpretando cada uma das dicas, vocês vão preencher esse diagrama.
Ok, pessoal? Passando para a segunda questão, ela pede o seguinte: complete as frases a seguir. Nós temos aí 4 frases que, de acordo com o que foi visto durante todas as aulas, o que foi visto durante todas as unidades, vocês vão completar de uma forma que a frase faça sentido, com algumas palavras, as frases que aí estão, tá certo? Por exemplo, vou dar um exemplo da frase A, da alternativa A, e de acordo com esse exemplo, vocês seguem, dão sequência e finalizam a atividade. A alternativa A frase é o seguinte: cada animal vive em um ambiente próprio, chamado de... Quais são os ambientes onde nós podemos encontrar os animais? Eu falei aqui na aula de revisão e também nas aulas anteriores que existe uma nomenclatura, ou seja, um nome para os ambientes onde os animais vivem. De acordo com o que nós já vimos, vocês vão responder essa questão e dar sequência à finalização da atividade de fechamento da unidade. Finalizando essa atividade, o que eu preciso fazer, tia Viviane? Pega o celular da mamãe, do papai, de alguém, quando tiver tempo, quando tiver disponibilidade, e manda o feedback para a tia Viviane corrigir, ver se suas respostas estão coerentes, estão corretas, acompanhar o seu desenvolvimento. E é assim que eu finalizo a nossa 5ª unidade e também finalizo a nossa aula de hoje. Agradeço a todos pela atenção, pela colaboração, um grande beijo e até o nosso próximo encontro.